A censura chinesa se estende aos Estados Unidos no aniversário de uma repressão violenta. O mecanismo de busca Bing da Microsoft parece ter bloqueado uma imagem icônica do massacre da Praça da Paz Celestial na China. Outros países relataram situações parecidas, e um imenso jato militar americano aterrissou em Taiwan no final de semana. Diferentemente do costume de respostas ferozes do regime chinês, Pequim pareceu muito quieta após a chegada estadunidense. Bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Tiffany Maier. O mecanismo de busca da Microsoft parece ter censurado a imagem icônica do homem do tanque no massacre da Praça da Paz Celestial. O bloqueio aconteceu brevemente nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Isso está gerando dúvidas sobre o grau de influência que Pequim tem sobre a empresa. Dom Ma da NTD tem mais. A Microsoft pode ter pego dicas do manual de censura de Pequim em 4 de junho. O mecanismo de busca da empresa, o Bing.com, bloqueou todos os resultados de pesquisa de imagens do Homem do Tanque de aparecer. O Homem do Tanque é o nome de uma imagem icônica associada ao massacre na Praça da Paz Celestial em 4 de junho de 1989. Mostra um homem tentando impedir tanques militares de passar na rua. O evento foi quando os militares chineses reprimiram violentamente manifestantes estudantis desarmados que se reuniam para pedir por democracia. A BBC estima o número de mortos em cerca de 10 mil. Na China, as discussões sobre o evento são geralmente censuradas. Isso é especialmente verdade em seu aniversário. Mas, em uma reviravolta rara, o Bing.com também bloqueou as buscas de 4 de junho nos Estados Unidos este ano. Também foi relatado o bloqueio da imagem em outros países, incluindo Reino Unido, Canadá, Alemanha e Singapura. A Microsoft respondeu dizendo que a situação foi devido a um erro humano acidental, mas não deu mais detalhes. A partir de segunda-feira, imagens do Homem do Tanque voltaram ao Bing. E vieram as dúvidas quanto a se este incidente teria relação com o mercado chinês do Bing. Empresas ocidentais que fazem negócios na China são frequentemente forçadas a ceder a agências reguladoras chinesas para poder acessar o mercado do país. Isso inclui censurar conteúdo que Pequim considera politicamente sensível. De acordo com a Reuters, muitos funcionários do Bing trabalham na China. Por volta de 4 de junho todo ano, as autoridades chinesas intensificam a censura de qualquer coisa ligada ao incidente de 1989, incluindo emojis aparentemente inofensivos. Em 3 de junho, o emoji da vela desapareceu da popular rede social chinesa Weibo. O motivo? Velas são frequentemente usadas em vigílias em memória ao incidente da Praça da Paz Celestial. Além da vela, o emoji do bolo de aniversário também foi removido. Isso porque o bolo tinha 3 pequenas velas em cima. Outros sites também parecem ter sido alvo da censura. Em um caso, a conta no Weibo de um conhecido site de vendas online foi bloqueada. O site é apoiado por grandes empresas chinesas como Alibaba e Tencent. O bloqueio veio depois que a conta fez um post perguntando que dia é hoje, em 4 de junho. Eu sou Dom Ma, para a NTD. Um jato militar americano esteve em Taiwan neste domingo. Carregava uma delegação dos Estados Unidos que se reuniu com altos oficiais taiwaneses. E a delegação também anunciou planos para doar vacinas contra o vírus do PCC para Taiwan. Pequim parece ter feito vista grossa para o imenso avião. Um avião de carga da Força Aérea dos Estados Unidos pousou em Taiwan no domingo. Uma delegação bipartidária do Congresso com 3 senadores americanos estava a bordo. Eles se reuniram com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen e fizeram um anúncio. Doarão 75 mil doses de vacinas contra o vírus do PCC. Mas a mídia estatal chinesa não noticiou a viagem. Na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês também se esquivou de uma pergunta sobre o jato militar e apenas criticou os legisladores estadunidenses por visitarem Taiwan. Ele repetiu as exigências diplomáticas habituais de Pequim para os Estados Unidos, pedindo-lhes para cortar o contato oficial com Taiwan, mas não mencionou o jato militar. O silêncio de Pequim provocou uma discussão acalorada nas redes sociais, com alguns zombando da dita retórica da linha vermelha do PCC. A China comunista nunca governou Taiwan, mas há muito a reivindica como parte de seu território. Em agosto passado, o jornal do PCC, The Global Times, diz que se jatos militares americanos decolassem ou pousassem em Taiwan, estariam cruzando a linha vermelha da China. O ministro das Relações Exteriores chinês também alertou os Estados Unidos em março para parar de, como ele chamou, passar dos limites e brincar com fogo em Taiwan. Um internauta chinês zombou do PCC por não responder ao desembarque do jato militar americano na ilha, dizendo: "Se o imperialismo americano ousou cruzar nossa linha, vamos fazer uma nova linha."
Um usuário do Twitter compartilhou a reação do Ministério das Relações Exteriores da China, comentando: os Estados Unidos podem continuar a testar a linha vermelha do PCC, mas a linha vermelha não acaba. Outro internauta perguntou na rede social chinesa Weibo o que foi que alguém disse que faria quando jatos militares americanos pousassem em Taiwan. Eles estão apagando a linha vermelha de novo? O comentário refere-se a um general chinês. Ele se gabou anteriormente: se os militares americanos se atreverem a ir para Taiwan, eu derrubo Taiwan em 3 dias. O internauta zombou do comentário, dizendo: faltam 2 dias. Apesar de todas as contagens e zombarias online, a reação oficial de Pequim foi mais contida. A Flórida está agindo contra regimes hostis, querendo se infiltrar no estado, especialmente a China comunista. O governador Ron DeSantis assinou 2 projetos de lei mirando a espionagem corporativa e as bolsas estrangeiras. Ellison Lee, da NTD, traz mais. Não há uma única entidade que exerça uma influência mais difundida e nefasta numa ampla gama de indústrias e instituições americanas do que o Partido Comunista da China. O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou 2 projetos de lei na segunda-feira visando proteger seu estado da influência do Partido Comunista Chinês, ou PCC, e outros regimes estrangeiros hostis. O governador disse à NTD que algo precisa ser feito porque a situação já saiu do controle. Há muita gente nos Estados Unidos que se beneficia da imensidão que é fornecida pelo Partido Comunista da China. Quer dizer, existe motivo para esses atletas, esses estúdios de cinema e as Big Tech se curvarem diante do PCC, digo. Eles são muito críticos com coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos, mas não criticam quando há campos de trabalho escravo e todas essas coisas lá que o governo está supervisionando na China. E eu acho que o motivo é financeiro. Uma das novas leis se dirige ao roubo e ao tráfico de segredos industriais, aumentando as penas para esses crimes. Quem roubar para regimes estrangeiros enfrentará penas ainda maiores. Não dá para simplesmente ter uma empresa controlada pelo Estado vindo da China pensando que isso vai acontecer, sem qualquer responsabilidade ou qualquer transparência. Se você ver como eles estão influenciando, as universidades são uma das principais maneiras que estão fazendo isso. A comunidade empresarial, obviamente, muito, e em seguida, entretenimento, mídia e Big Tech. A outra lei exige que todas as agências estaduais e governos locais divulguem quaisquer presentes ou doações estrangeiras de $50 mil ou mais. O mesmo se aplica a todas as entidades que aceitem doações ou tenham contratos com agências estaduais da Flórida ou governos locais. E mais que isso, não permitimos acordos diretamente do PCC com algumas de nossas universidades. Então, esses institutos Confúcio já eram na Flórida, sabe? Isso não vai acontecer. E então eu acho que temos as proteções mais robustas contra a influência do PCC que qualquer estado criou até agora. A lei aponta 7 regimes e os examinará com atenção redobrada: China comunista, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Cuba, o regime de Maduro na Venezuela e a Síria. A lei dos fundos estrangeiros entrará em vigor em 1º de julho e a lei sobre a espionagem corporativa em 1º de outubro. Ellison Lee, NTD News. Os principais legisladores republicanos estão exigindo que revele integralmente os e-mails de Fauci e querem que ele deponha perante o Congresso. Isso enquanto o ex-secretário de Estado Mike Pompeo confirma intensa oposição dentro do governo dos Estados Unidos a investigações do laboratório de Wuhan. Detalhes a seguir. O ex-secretário de Estado Mike Pompeo confirmou na quinta-feira que seus esforços para entender como o vírus do PCC se espalhou da China para os Estados Unidos encontraram oposição dentro do Departamento de Estado e de agências de inteligência. Na quinta-feira, Vanita Ferry informou que oficiais-chave do Departamento de Estado tentaram impedir que o público soubesse que os Estados Unidos haviam fomentado a pesquisa de ganho de função no Instituto de Virologia de Wuhan, na China. Esse tipo de pesquisa busca maneiras de tornar vírus mais contagiosos e transmissíveis para humanos. Quando perguntado a respeito, Pompeo descreveu uma batalha controversa. Os dólares do contribuinte americano financiaram parte da pesquisa desde 2012 através do NIH e da ONG EcoHealth Alliance. Documentos mostram que cerca de $600 mil de uma doação dada à EcoHealth Alliance foram repassados para o laboratório de Wuhan para a pesquisa de coronavírus em morcego. O diretor da EcoHealth escreveu a Fauci um e-mail agradecendo-lhe por declarar publicamente que evidências científicas corroboram uma origem natural para a Covid, não um vazamento do laboratório. Fauci respondeu dizendo: "Muito obrigado por sua nota gentil."
A EcoHealth não respondeu de imediato a um pedido da NTD por comentário. Parlamentares republicanos exigem que os e-mails de Fauci não sejam censurados. Também querem que ele deponha. Fauci disse à CNN e à MSNBC que o e-mail da EcoHealth foi mal interpretado. Respondendo a uma pergunta sobre se ele tinha uma relação próxima com pesquisadores do laboratório de Wuhan, ele disse: "Isso é bobagem, eu nem vejo como eles entendem isso a partir desse e-mail." Fauci negou que sua agência, a NIAID, estava envolvida em pesquisas de ganho de função viral. A Casa Branca respondeu depois que os e-mails de Fauci vieram a público. A secretária de imprensa, Jen Psaki, disse que Fauci é um recurso irrecusável em meio à pandemia. O diretor de testes da Casa Branca, o almirante Brett Gihar, disse à Fox News que Fauci mentiu sobre a origem do vírus em 2020. Ele disse que Fauci promoveu a possibilidade do vírus vir da natureza sem dados suficientes. O livro de Fauci, Expect the Unexpected, foi retirado das lojas online. A editora disse que o lançamento estava ligado a um documentário. O senador Rand Paul criticou o livro, chamando-o de ficção científica. O ex-presidente Trump disse que Fauci precisa responder muitas perguntas. Trump disse que a ida de dinheiro americano para o Wuhan começou no governo Obama. Trump quer saber se Fauci sabia sobre as pesquisas de ganho de função e quando ele soube a respeito. Húngaros estão protestando contra planos de abrir um campus universitário chinês em seu país. Milhares de manifestantes marcharam em Budapeste no sábado. Milhares de húngaros protestaram no sábado contra a vinda de um campus universitário chinês para Budapeste. Os manifestantes marcharam pela capital até o Parlamento Nacional carregando cartazes que diziam "traição" e "Universidade húngara com dinheiro húngaro". Críticos do primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán o acusaram de estar confortável com a China. Eles temem que o campus possa reduzir a qualidade do ensino superior e ajudar Pequim a aumentar sua influência na Hungria e na União Europeia. O governo da Hungria assinou um acordo com a Universidade de Fudan em abril. A instituição sediada em Xangai planeja construir seu campus em Budapeste. O governo diz que Fudan é uma instituição de nível mundial e que o campus permitiria que os alunos aprendessem com os melhores. Mas os políticos da oposição e economistas têm criticado o que dizem ser os altos custos do projeto. Eles também apontam para a falta de transparência. O prefeito da oposição em Budapeste renomeou ruas ao redor do local do campus para homenagear vítimas das denunciadas violações de direitos humanos da China. O campus Fudan Budapeste se tornaria o primeiro campus europeu administrado por uma universidade chinesa. Então, como isso afetaria a Hungria? E o que está por trás da grande repulsa ao projeto? A Fudan é uma das poucas universidades chinesas com status internacional. Também é controlada pelo Partido Comunista Chinês, ou PCC. Perto da entrada de seu campus em Xangai há uma estátua de 23 metros de altura do ex-líder do PCC, Mao Zedong. O ex-líder comunista é responsável por dezenas de milhões de mortes. Sua repressão política e políticas comunistas levaram à fome generalizada por todo o país. A Universidade de Fudan alterou sua Constituição em 2019. Referências à independência e à liberdade de pensamento foram removidas, substituídas por cláusulas exigindo que professores e alunos abraçassem a liderança do PCC e respeitassem seus valores socialistas. Isso coloca em dúvida a integridade letiva, tratando-se de seu campus vindouro em Budapeste. Alunos enfrentarão discriminação por ter opiniões críticas ao Partido Comunista Chinês e suas políticas? O campus pretende acomodar 6.000 alunos e mais de 500 professores. Muitos expressaram preocupação de que o campus se torne um centro de influência para o regime chinês na Europa. Após os protestos no final de semana, o governo húngaro parece estar apaziguando sua posição. O chefe de gabinete do primeiro-ministro disse que o campus nem estava na fase de planejamento, acrescentando que sua aprovação poderia ser colocada em votação no devido momento. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima!